Olá, sejam todos bem-vindos ao FMP Talks. Hoje uma edição especial reunindo o professor Frederico Freitas, egressos da FMP que passaram no exame da ordem para uma conversa sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre macetes de como passar na ordem, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento o nosso professor Frederico Freitas, que é o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas aqui da FMP, advogado, especialista e mestre em Direito, 14 anos de sala de aula, 9 anos de FMP, professor, bem-vindo. Muito obrigado, Zanuso, muito obrigado, doutora Fernanda, doutor Matheus, e é sempre muito bom poder conversar sobre a vida profissional, sobre a prática jurídica, sobre a formação dos nossos alunos. Então, me sinto muito à vontade, Zanuso, de hoje estar aqui contigo e com os nossos convidados para poder conversar um pouquinho, trocar algumas ideias, passar algumas reflexões sobre a vida profissional, né? Como a vida é, na verdade, né? A gente vai ver que nada é tão homogêneo como a gente imagina e retilíneo, a nossa história ela vai se moldando conforme a realidade que vai aparecendo. Então, Zanuso, muito obrigado. Estamos aí prontos para enfrentar os temas do dia de hoje. A gente está com 2 egressos aqui, com a doutora Fernanda Ganassini Lucian, bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Frederico, da faculdade como um todo, e eu fico muito feliz de compartilhar alguns anseios da vida como ela é, né, a vida real depois de formado. Então, estou muito feliz, muito obrigada. E também com o doutor Matheus Prato da Silva, bem-vindo. Obrigado, Zanuso, obrigado, professor Fred e a FMP como todo pelo convite. E vamos estar aí, como a Fernanda falou, conversando aí um pouco mais dessas angústias aí do jovem acadêmico. Muito bem. Professor Frederico Freitas, por que é tão importante, desde o início da faculdade, o aluno já pensar no exame da Ordem dos Advogados, já ir, talvez, galgando um estágio e participar ativamente, não só na prática, não só na teoria, mas na prática do direito? Excelente, Zanuso. E eu acredito que esse, na verdade, seja o maior dos problemas do nosso aluno do direito, não alunos da FMP, mas no geral, assim, né? Porque, como a gente sabe, isso é notório, a gente tem um número bastante significativo de faculdades de direito no país, né? Acho que são mais de 1.200 faculdades atualmente, o que, de certa forma, demonstra aí um volume bastante grande de alunos que estão anualmente chegando no mercado de trabalho. Então, obviamente que uma etapa fundamental para todo aquele bacharel em direito é o exame da OAB. Obviamente que alguns podem entender que não, eu não quero fazer o exame da ordem, não está no meu projeto de vida, eu quero cursar direito para fins de enriquecimento pessoal, enfim, né, para algum outro projeto. Mas a grande maioria dos alunos, dos que estão matriculados e cursando o curso de direito, tem como objetivo, obviamente, no mínimo, a aprovação na OAB, já que é justamente a chancela, né, de tudo aquilo que foi construído ao longo da trajetória da formação do curso de Direito. E a OAB, por si só, já é um estigma e, portanto, já que há essa pressão toda, torna-se muito mais difícil, talvez, essa etapa na trajetória do aluno. E, obviamente, que a preparação da OAB, eu sempre digo que ela começa no primeiro dia de aula. A gente não pode deixar para o último minuto, para o último ano do curso de Direito. A gente precisa justamente ter essa noção da importância da aprovação na OAB, que vai entregar para o bacharel justamente a capacidade postulatória, que é a possibilidade desse bacharel postular em juízo, ou seja, representar os interesses dos seus clientes juridicamente. E isso quem tem? O advogado. Quem é o advogado? Aquele que está regularmente inscrito junto à OAB. Então, essa preparação, me parece que o mais adequado é que ela inicie no primeiro dia de aula. Obviamente que no primeiro dia de aula, o aluno ainda está conhecendo o mundo jurídico. No primeiro semestre, no segundo semestre também. Mas já é um momento que ele tem para daqui a pouco começar a manusear um código, a saber como ler uma lei, né? A saber qual a importância, por exemplo, da exposição dos motivos de determinada legislação. Então, essa trajetória que vai amadurecendo ao longo da caminhada é fundamental. E, obviamente, os alunos trouxeram muito bem o tema da prática jurídica, né? O exame da OAB ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é uma etapa objetiva, em que se analisa pontualmente questões legais, efetivamente, ou seja, legislação, basicamente, lei seca, né? Mas a segunda etapa é um momento de prática profissional, ou seja, que o aluno tem que conseguir dissertar, argumentar juridicamente, né, com maturidade jurídica. Então, a prática jurídica, ela traz justamente o quê? Essa vivência com a vida como ela é, né? Essa vivência com análise de situações concretas, de casos reais, a interpretação de uma situação fática, como colocar no papel, como redigir uma peça, né? Então, Zanuso, sim, acredito que a prática jurídica que é alcançada
de 2 modos, basicamente, né? Por meio dos estágios não obrigatórios, que são feitos ao longo da trajetória de vocês. Então, vocês podem estagiar lá na Defensoria Pública, no Ministério Público, junto à magistratura, escritórios de advocacia na esfera privada, né? E isso vai enriquecendo a formação do aluno, né? Vai criando e lapidando certas habilidades e competências que lá na frente, com certeza, auxiliarão não só no exame da OAB, mas também na trajetória profissional. E a segunda forma de alcançar essa prática jurídica, Zanuso e demais aqui convidados, é justamente por meio das práticas, né? Que eu sempre digo que são práticas simuladas, que a gente tem em toda a grade curricular do direito, em que a gente vai trabalhar em cima de situações hipotéticas, em que a gente vai poder errar, a gente vai poder debater com o professor, vai poder debater com o colega, vai poder pesquisar, enfim, nas mais diversas searas, né? Para a construção, para a resolução daquele problema, que é justamente aquilo que o exame da OAB na segunda fase se propõe. A partir de uma questão, um problema, enfim, que deve ser solucionado pelo aluno e também na resolução de 4 questões dissertativas. Bom, que na OAB, na FMP, nós temos o selo OAB Recomenda. Há várias edições já. E os alunos, ou ex-alunos, egressos, que agora estão operando no mercado, são a prova, né, a materialização desse selo. Então, eu queria que a doutora Fernanda contasse como foi a experiência de passar no exame da ordem antes de terminar a faculdade? Isso. Eu passei na OAB no 8º semestre, então logo que a OAB autoriza a gente a fazer a prova, eu já comecei a fazer. Fiz alguns simulados antes, até aqui na faculdade, a faculdade fazia esses simulados. E apesar de eu ter passado no 8º semestre, na primeira fase, aí acho que uns 3 ou 4 meses depois, se eu não me engano, vem as provas de a segunda fase, né? Eu fiz preparatório aqui da FMP para a segunda fase, e acho que na linha do que o professor falou, a importância da gente aprender a estruturar essa peça é o que nos faz ter uma aprovação legal na OAB. Então, essas aulas de prática jurídica, para mim, elas foram fundamentais. Na época, eu me lembro que, quando eu fui fazer a segunda fase, eu escolhi uma matéria que até era diversa da matéria que eu atuava, mas era onde eu me sentia mais confortável, porque eu tinha justamente a união das aulas de prática com o meu estágio da época, fez com que a minha aprovação fosse mais fácil. Assim, não fácil no sentido de facilidade mesmo, mas pela prática mesmo. Assim, acho que a repetição, né, o exercício, a dedicação, familiarizada com a questão das peças, com a estruturação das peças. Então, isso é super importante para quem vai fazer o OAB. Acho que assim, um cronograma de estudos, uma dedicação maior ao longo da faculdade inteira, saber os nossos pontos fracos, as matérias que a gente tem mais dificuldade, pegar provas antigas, fazer os preparatórios da FMP, isso tudo faz com que a nossa aprovação na prova da ordem fique muito mais fácil. Doutor Matheus. Bom, eu também passei no 10º semestre, ali, antes de me formar na FMP, e acho que, com certeza, a questão da prática jurídica, não só a prática jurídica, mas as aulas também aqui na FMP nos dão um embasamento tanto teórico quanto prático fundamental, não só para o exame da ordem, mas também para a carreira profissional futura, assim. E, com certeza, ali nessa questão mais prática jurídica aqui da FMP, a gente aborda casos recentes também, assim, questões mais, assim, prementes ali no dia a dia que está acontecendo na sociedade. Então, acaba auxiliando também a gente a lidar com essas situações futuras, assim. Eu também fiz o preparatório aqui da FMP na segunda fase. É muito bom, recomendo também o pessoal a fazer, se esteja aí nesse momento de OAB. E também, como a gente estava comentando, né, de que a FMP nos prepara, assim, para a vida, assim, não só para a OAB. A gente vai retornar esse assunto, vai falar um pouco mais de carreira, mas o professor Fred estava falando sobre a importância de, na prova, manusear um código. Porque em sala de aula a gente pode usar tablet e outros recursos, né, tecnológicos, eletrônicos, só que na hora da prova é caneta, papel e código. Então, por que é tão importante manusear desde cedo um vademecum, os códigos? Exato. E na verdade é bem interessante esse tema, Zanuso, porque eu sou de um tempo que não existia o celular em sala de aula, não existiam os tablets, não existiam os computadores, enfim, a gente tinha lá o código, né? A legislação, enfim, a gente levava a legislação justamente de forma manual, inclusive doutrina. A gente levava o livro para a sala de aula. Né? Era muito comum a gente comprar lá no início do curso de Direito aqueles volumes de 1 ao 10, do Silvio Venosa, por exemplo, que era um clássico, todo mundo tinha. Né? Então, a gente estava habituado a manusear o código.
desde sempre. Só que hoje em dia, e eu sempre, no primeiro dia de aula, eu observo assim, quantos alunos trazem efetivamente o código para a sala de aula. E o número é ínfimo. Se 2 de um patamar ali de 30, 40 alunos efetivamente trazem o código para a sala de aula, eu diria que é muito. E eu tenho como obrigá-los a trazer efetivamente um código? Obrigar não tem como, né? A gente sabe que o mundo hoje é virtual, basta ver o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Essa conversa que tem aí o céu como limite, o infinito como limite, na verdade, né? Quem vai ouvir, a gente nunca sabe. Mas, enfim, eu não tenho como obrigar um aluno a trazer o código. Porém, eu sempre destaco, olha, eu recomendo, sim, manusear o código. Por quê? Para não deixar lá para o dia da prova, né, a escolha do vademécum. Para não deixar lá para o dia da prova ter que, enfim, desbravar lá o índice remissivo da legislação, porque isso provavelmente vai gerar uma angústia muito maior do que aquela já natural do momento. Então, se a gente consegue, ao longo da formação, ir manuseando esse instrumento, e aqui eu não estou nem exigindo demais, na verdade, estou exigindo a legislação, pura e simples. Né? Folhear um livro. Folhear Tem básico, né? básico. Então, assim, se a gente consegue, aos poucos, ir criando familiaridade com esse instrumento, lá no exame da OAB, vai ser algo natural. Né? A consulta ao índice remissivo é algo natural. Então, a gente evitaria aí situações que eventualmente poderiam prejudicar, ou por que não prejudicar, inclusive, a aprovação desse candidato ou dessa candidata no eventual exame de ordem por algo banal, né? Por algo que poderia facilmente ser superado, Zanuzzo. E a familiaridade, né, com a papelada, como falou a doutora Fernanda, acho que é fundamental. É o que se tenta fazer na FMP. Eu sou aluno aqui do 7º semestre e eu vejo o esforço dos professores em dizer, olha, vocês têm que entrar em contato com a legislação, tá? A par da legislação. Enfim, vamos falar um pouquinho de carreira. Doutora Fernanda, entrou na FMP já sabendo o que queria ou o mundo jurídico levou para outra direção? Não, eu entrei na FMP, eu queria na época ser promotora. E assim, era minha determinação, cheguei aqui achando que eu ia fazer isso. Eu acabei me formando e hoje eu sou advogada, tributarista. Então, nada a ver com o meu plano inicial. Acho que assim, os meus estágios, toda a minha carreira ao longo da faculdade, os estágios que eu fiz, as experiências que eu tive acadêmicas também aqui na FMP, os grupos de pesquisa, todos, eu fui por eliminatória, assim. Eu fui realmente, eu testava. Então, eu sempre fui uma pessoa de experimentar. Eu experimentei fazer uma coisa, experimentei estagiar em órgão público, experimentei fazer grupo de pesquisa, experimentei estagiar em escritórios grandes, até que eu me encontrei, pensei, não, acho que o meu plano inicial foi por água abaixo. Então, hoje até eu nem tenho interesse em fazer concurso, gosto muito do que eu faço, segui atuando na advocacia, então acho que meu plano, assim, era só um plano mesmo, não foi... Não foi cumprido. Olha, ela está no tributário, tem uma brincadeira no direito que o pessoal do tributário é o pessoal rico, né? O pessoal do dinheiro, né? Não, com certeza, é uma área, ainda mais no Brasil, né? A gente está aí diante de uma reforma tributária que com certeza chacoalhou e vai chacoalhar ainda muito mais a nossa economia, né? As empresas, as startups que a gente vinha conversando antes de iniciar o nosso episódio aqui, né, Fernanda? Mas é isso que é o bonito da vida, né, Zanuzzo? A vida, ela, às vezes a gente cria planos, a gente pensa, né? Olha, eu vou fazer isso, meu projeto de vida é esse, enfim, e gasta uma energia tremenda, né? Criando uma expectativa de algo que por vezes não acontece. E a Fernanda está aí para nos mostrar que a gente começa talvez com um projeto lá no início da vida profissional, no curso de Direito, e a vida vai nos levando. E o que ela disse é muito importante, Zanuzzo, e eu sempre reforço muito isso também, né? Eu fiz isso, eu tive essa experiência, aproveitem o período da graduação para construir experiências. Ou seja, eu vejo assim, professor, é obrigatório fazer estágio? Eu posso ficar num órgão só ou num escritório só durante todo o período? Eu sei que isso, estrategicamente, ainda mais pensando do ponto de vista de um escritório, né, pode ser algo interessante. Ou seja, eu iniciei lá e a gente volta e meia vê na notícia, né? Do estagiário ao CEO. Né? O cara foi o estagiário da empresa e hoje é o CEO da empresa. Então, assim, a gente vê essas histórias. Mas me parece que talvez... e essa não é a regra, né? Senão todos os estagiários se tornariam CEO, né? Mas, enfim, eu diria que o importante é justamente ter experiências.
as mais variadas possíveis, né? Então, se eu vou lá estagiar num órgão público, depois eu experiencio lá uma instituição privada para ver como é que é, eu entro num grupo de estudos para conhecer um pouquinho do mundo acadêmico, se eu me encaixo ou não nessa realidade, eu visito áreas do direito que eventualmente me atraem de alguma forma para eu verificar qual que é a mais adequada efetivamente, né? E até, Zanuso, para eventualmente mudar o plano, né? Exato, O plano é feito para ser mudado às vezes, né? Para saber o que não Redigido, reconstruído. O estágio nos possibilita isso, né? Então, assim, é o fato de a gente poder estagiar em diversas áreas e a gente poder, na posição de estagiário, poder conhecer mais a fundo uma matéria, é o que nos faz ter certeza daquilo que a gente quer. Eu comecei estagiando com um previdenciário. Então, assim, fui pro previdenciário, pro trabalhista e acabei com o tributário. Então, eu passei ali por algumas áreas antes de me direcionar. Então, essa é a importância do estágio e até de tentar a carreira acadêmica, como tu disseste ali, de fazer um grupo de pesquisa. Eu tentei e eu vi que talvez não era muito que eu tinha afinidade. E tudo bem, porque a faculdade nos possibilita isso, né? E a FMP aqui, então, nem se fala, assim. Acho que essa troca também que a gente tem com os professores aqui é ótima. A gente poder trocar uma ideia, poder pedir uma sugestão de carreira, de um direcionamento, isso é ótimo. E não só isso, né? A gente estava até conversando um pouco antes de entrar, de que a fase essa de graduação, em que a gente está fazendo estágios, é o momento que a gente tem para aprender, né? Para errar. Vai ter alguém ali nos tutoriando de alguma maneira. Não, tá errado aqui, melhora nisso aqui. Então, é um momento que a gente tem para justamente experienciar e poder errar. Errar sem, assim, grandes penalidades, vamos dizer assim. E, com certeza, também, né? Minha experiência de estágio na FMP, eu tentei utilizar ao máximo, assim, as experiências que a FMP proporciona. E também ir atrás, né? Eu acho que quando a gente está na graduação, às vezes a gente fica com receio de, não, será que eu devo tentar? Eu acho que tem que tentar, assim, colocar a cara, se tem interesse, vai atrás, pergunta, fala, conversa com os professores, conversa com alunos, talvez de semestres acima, pessoas do estágio, ali, chefes do estágio. Então, é um momento mesmo que eu vejo de tu ir atrás, assim, e ter o máximo de experiência possível. Doutor Matheus, o senhor queria ser policial federal? Pois é, eu entrei na faculdade de Direito pensando em ser policial federal. Mas aí, durante o curso, também pensei em advogar e hoje não estou, assim, diretamente na advocacia, apesar de continuar sendo advogado. Mas a vida, às vezes, como a gente estava comentando, ela vai nos direcionando, assim, por caminhos não retilíneos, vamos dizer assim. A gente vai vivendo e a vida vai acontecendo. As oportunidades surgem e os desafios também. E a gente, enfim, quando se torna disposto, às vezes, a experienciar coisas novas, né? Isso de fazer um estágio, descartar e ver que aquele conteúdo não interessa, faz parte. Não significa uma derrota. Não, mas eu queria fazer tal coisa, agora me deparei, mas não estou afim de fazer. Ao contrário. Jamais. Todo fim é um novo início. Todo fim é um recomeço, né? E a gente sempre diz que há mudanças que vêm para o bem. E isso, eu escutando vocês, assim, eu fico pensando, né? Na verdade, não é uma peculiaridade do direito em si. A gente tem aí diversas pessoas. Eu tenho vários alunos que são alunos diplomados já, ou seja, eles já tinham uma trajetória profissional, né? Muitos com destaque no que fazem e optaram, em determinado momento da vida, a fazer uma readequação, uma reestruturação de carreira e vieram parar nas cadeiras da faculdade, né? Ou seja, isso é natural, isso faz parte da trajetória humana, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, a vida é uma caixinha de surpresas, efetivamente. Então, Zanuso, eu diria que isso jamais pode ser enfrentado ou, enfim, qualificado como uma derrota, muito pelo contrário. Eu acho que experimentar, ver que não é o caminho certo, buscar uma alternativa é algo super saudável, inclusive, né? A gente não precisa ficar preso dentro de dogmas que a gente cria, acreditando, mas é isso que eu vou fazer, é isso que meu pai quer, que a minha mãe quer, que meu avô foi, e eu quero seguir essa... Não é isso. Eu acho que faz parte e, pelo contrário, eu acho que identificar que não é o certo é uma vitória, não uma derrota. Sim. Queria que a doutora Fernanda falasse um pouco mais sobre a trajetória dentro da FMP. Bom, fez o preparatório para a OAB aqui, mas durante a graduação, como foi essa formação de networking com os colegas? Então, acho que o primeiro ponto que para mim foi super importante é que eu sempre fui uma aluna bem dedicada. Embora eu não fosse uma aluna nota 10, eu percebi as minhas fraquezas, em algumas matérias eu ia bem, em outras eu não ia, mas eu sempre fui muito dedicada. Então, eu estudei muito ao longo da faculdade. Claro que em alguns momentos eu estava em estágios que me exigiam mais, então acho que isso também é um ponto que às vezes o pessoal passa na faculdade, a gente se cobra muito, eu me cobrava muito,
por ter bons resultados aqui e também por estar me encontrando, por assim dizer, na prática. Aqui na FMP, eu sempre fui super comunicativa. Então, eu nunca vi problema em conversar com o professor, em trocar uma ideia, em contar quando eu não estava conseguindo acompanhar. Porque em algumas cadeiras a gente não consegue. Eu me lembro de um episódio que eu conversei com o professor Anísio, porque eu estava indo mal na cadeira. Mas o que eu faço? Porque para mim aquilo exigia muito mais estudo do que as outras matérias que eu tinha. Então, assim, acho que também por eu ser interessada, conversar, trocar ideia, ouvir também os professores, eu sempre gostei muito disso. Isso fez com que eu aumentasse muito a minha rede de contatos, com que eu continuasse tendo uma relação boa com os professores depois de formada, podendo trocar ideia. Então, acho que esse, para mim, a minha caminhada dentro da FMP, ela foi mais assim. Eu sempre gostei muito de ouvir o professor, de ouvir as pessoas mais velhas, de trocar ideia, de apresentar as minhas fraquezas. Então, acho que às vezes na faculdade, ao longo da faculdade, a gente pensa, eu tô aqui para aprender, essa pessoa tá aqui para me ensinar. E, na verdade, sim, a gente tá para aprender e justamente para aprender muito além. Porque a gente tá ali para se formar profissionalmente. Então, não é só uma graduação. É uma troca de ideia, é um direcionamento. E eu também, assim, na época que eu entrei na faculdade, meus pais moravam no interior, então eu tava aqui sozinha. Com quem que eu ia compartilhar essas coisas? Então, assim, eu tava na faculdade, tava indo mal, como é que eu vou compartilhar? Então, eu pude contar com o apoio de todos os professores. E isso eu acho um diferencial muito grande da FMP. E eu adoro a FMP, assim, eu fiz pós-graduação aqui também. Então, assim, a gente cria um vínculo, assim, cria um ambiente super confortável para nos desenvolver profissionalmente. 2 dados que eu gostaria de destacar. Nós temos o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, o NAP, que oferece, inclusive, apoio psicológico, né? Daqui a pouco a pessoa está passando por um momento difícil. E nós temos também a possibilidade de o aluno estar mais próximo dos professores, porque eles são um campus vertical. Então, a pessoa chega na sala dos professores, são completamente abertos, né? Verdade. Então, facilita bastante. Doutor Matheus, era o aluno do fundão ou era o aluno ali das primeiras filas? Acho que o Fred pode dizer de onde é que eu era. Depois eu vou contar. Contar no off depois. Mas, em relação a essa questão de networking, eu vejo que é fundamental assim, a gente aproveitar esse momento também para conhecer pessoas, profissionais do direito. Especificamente na minha trajetória aqui na FMP, não sei se existe um recorde mensurado isso não, mas eu completei todas as horas complementares, pesquisa, ensino e extensão, no 6º semestre estava com tudo concluído já. Fui em número de eventos, enfim, e isso proporciona, querendo ou não, se tu se dedica muito nisso, você acaba indo em muitos eventos, conhece muitas pessoas, e isso acaba te abrindo portas e outras oportunidades, né? Então, essa questão do networking é fundamental, e a FMP incentiva muito isso, por conta dessa questão de ensino, pesquisa e extensão. Então, acho que é fundamental mesmo essa parte do networking para o desenvolvimento profissional, né? Não só advocatício, assim. Sim. Um outro dado é que nos oferecemos para o aluno que se forma, né, pegou o diploma, já 50% de bolsa em qualquer uma da pós-graduação. Quer dizer, isso mantém o vínculo e já também estimula o profissional a estar mais preparado. Eu vi uma pesquisa que quem tem pós ganha 225% a mais que o outro. Realmente é um diferencial nosso, né? A gente poder ofertar isso para o nosso aluno. E a gente sabe que a especialidade é um elemento importante hoje em dia, né? Eu falava ali agora há pouco que nós temos mais de 1.200 faculdades de direito no Brasil. Então, obviamente que o número de alunos são infinitos. Então, a gente precisa se diferenciar de alguma forma, seja por alguma questão, alguma habilidade pessoal nossa, seja por uma especialização técnica, efetivamente. Mas, Anusa, eu gostaria de voltar rapidamente à questão do networking, né, da faculdade. Esse tema ele é bem interessante. Eu trago aqui um relato de vida. Eu também sempre gostei, Fernanda, de conversar com as pessoas, de buscar saber, perguntar, questionar. E eu, lá no início da minha vida acadêmica e docente, né, eu dava aula em Santa Cruz do Sul. Então, eu nunca me esqueço que eu saía de Porto Alegre, eu dava aula terça-feira à noite e sexta-feira à noite. Então, eu ia até Santa Cruz, terça-feira, eu saía daqui por volta das 4h30 da tarde, chegava lá, dava aula à noite, terminava 10h30, 15 para as 11 e vinha para Porto Alegre. Na sexta-feira, a mesma coisa. E eu acabava indo de carro, né? Tinha a opção de ir de ônibus, mas eu, enfim, não me adapto a viagens muito longas de ônibus. E aí eu ia com um colega meu, hoje professor da PUC, inclusive foi meu professor na época da graduação. E o episódio foi muito marcante, assim, porque ele tem 10, 12 anos a mais do que eu.
e também uma experiência, ele é advogado, enfim, uma experiência em sala de aula bastante grande, e ele me disse, Frederico, nós somos uma instituição. Eu sou uma instituição, tu é uma instituição, Fernanda. E a gente tem que ter essa consciência. Por isso que eu digo que a trajetória da OAB começa pelo dia de aula. Tudo que vocês fizerem em sala de aula vai fazer parte da trajetória de vocês. Vai ser assim que o pessoal vai conhecer vocês. Né? Quem é a Fernanda? Pô, a Fernanda foi minha colega, menina dedicada, enfim, super... Eu, como professor, lembro muito da Fernanda, enfim, era uma menina realmente dedicada. Lembro muito do Matheus também, né? Que aqui colocou, era a turma do fundão. Lembro bem. E aí vem a questão da turma do fundão. É um tema que às vezes gera aí um certo estigma. Pô, eu sou da turma do fundão, né? Eu sou da turma da frente, enfim. Isso não tem regra. O aluno do fundo pode ser um excelente profissional, pode ter habilidades, enfim, diferenciadas. Ou pode se descobrindo ao longo da trajetória e lá na frente sentar lá e lá no final do curso sentar lá na frente. Sinto um autodepoimento aí. Não, mas sim, é um autodepoimento. Sem medo nenhum, sem nenhum tipo de vergonha em comentar. Mas então é isso, pessoal. Nós somos uma instituição, então a gente tem que cuidar o que a gente faz no momento que a gente ingressa. E eu estou fazendo um recorte pontual. Ingresso na faculdade. Sim. A vida começa lá antes, né? Mas enfim, a gente tem que cuidar. A gente tem que zelar pela nossa imagem, zelar pelo profissional que a gente vai ser, zelar pelas nossas relações, zelar pelo nosso caráter. Né? Então é isso que vai tornar vocês melhores profissionais. Essa consciência. Eu estava lembrando até de um sucesso meu particular aqui na FMP, de que no início da graduação eu participava de grupo de pesquisa, participei do grupo do Fábio Sbadelotto, do Dr. Fábio, do Dr. Rogério Gesta Leal, que na época eram juntos. Conheci os dois ali, depois no decorrer do estágio que eu entrei no Tribunal de Justiça, houve a oportunidade de trabalhar com o Dr. Rogério Gesta Leal lá no Tribunal de Justiça, e em função de eu ter participado do grupo dele, ele ter me comentado que tinha aberto a vaga, e enfim, então essa questão do network é fundamental até para ter experiências profissionais mesmo, né? E para fechar, aqui na FMP a gente tem uma coisa muito boa, que é justamente esse contato, esse acesso aos professores. Eu, na minha graduação, não tinha isso. Para eu falar com o professor, eu tinha que preencher um requerimento numa secretaria. Era marcado 1 hora e eu tinha lá 5 minutos para falar com o colega. Então eu não tinha acesso ao professor. E talvez esse seja o grande diferencial para o aluno e para nós, professores. Porque nós somos constantemente cobrados, nós somos constantemente vistos. Né? Então, para mim é muito bom poder ter esse acesso a vocês. Eu gosto muito dessa troca. E é um diferencial nosso, sim, Zanus, como tu muito bem destacou, até de repente pela questão estrutural da FMP aqui, né? Mas eu julgo isso importante para nós, professores, mas também para os nossos alunos. Esse acesso, essa troca, esse convívio é fundamental na formação de cada um de vocês. Vamos falar um pouquinho mais, professor Fred, da mística da OAB. Segunda fase, fala-se que a primeira tem que escolher determinado conteúdo, mas aí as pessoas acabam escolhendo um que não dominam, chegam na segunda fase, se dão mal. O que a gente pode falar a esse respeito? Excelente, Zanuso. Eu acho que a palavra mística da OAB, né, a expressão a mística da OAB, ela se encaixa bem aqui. Porque, na verdade, o que acontece? Né? Como eu disse lá no início, a fase OAB é algo que gera um estresse ao natural, justamente em razão da importância que isso representa na formação do nosso aluno, enfim, do aluno do direito. Mas quando a gente fala em OAB, o que acontece? O aluno tem que escolher lá no momento que faz a sua inscrição para o exame da OAB, ele tem que escolher justamente qual a área que ele vai prestar a segunda etapa, a segunda fase, a segunda etapa, que é aquela parte da prova prática profissional, em que ele vai redigir uma peça, vai, enfim, responder questões dissertativas. E há, de certa forma, uma lenda de que algumas áreas do direito são mais fáceis. Então, eu vou escolher direito do trabalho porque tem menos peças. Eu vou para o direito penal porque a possibilidade de peças é muito restrita. O direito civil já, por outro lado, tem uma infinidade de peças. Hoje a gente tem uma divisão lá, direito empresarial, direito tributário, enfim, né, direito civil, constitucional, para a segunda etapa. Mas eu sempre digo o seguinte, façam a inscrição para a segunda etapa na área que vocês têm mais familiaridade. Não pelo número de peças. Porque se a gente for se basear pelo número de peças, eventualmente pode cair lá uma tese. Não se esqueçam, né? Não adianta a gente fazer uma peça bem feita se a gente pecar no conteúdo. A Fernanda muito bem destacou, né? Lá nas disciplinas de prática eu aprendi a montar o esqueleto, a montar a estrutura da peça. Isso é uma etapa. A outra etapa é formar com conteúdo essa peça. Então, às vezes, a escolha da peça por número da área da prova pelo número de peças não é uma escolha
racional. Ela é mais no sentido de, tem menos peças, eu vou fugir do civil, eu vou fugir do tributário, eu vou fugir do constitucional. Porém, isso pode ser um baita tiro no pé. Então, a minha sugestão sempre é, façam a inscrição na área que vocês têm mais familiaridade. A Fernanda nos contava agora há pouco que lá na época da graduação dela, tinha lá estágio, mais experiência na área trabalhista. Conscientemente, ela foi para a área trabalhista. Mateus, área penal, conscientemente, foi para a área penal. Eu, na minha ocasião, eu escolhi a área civil. Mas por quê? Porque eu tinha mais familiaridade. Porque a matéria entrava para mim de uma forma mais natural. Então, eu jamais ia fazer lá uma inscrição para fazer trabalhista, para fazer penal, como vários colegas fizeram. E isso, obviamente, vai repercutir na aprovação. Então, ok, tem mais peças, vocês vão ter que se preparar um pouco mais. Os dois aqui, Zanuso, foram nossos alunos do preparatório da segunda fase. O que demonstra, primeiro, quão importante é o preparatório, né? E quão importante é a preparação para a segunda fase. Então, realmente, eu acho que a gente precisa quebrar essa mística, né? A gente precisa quebrar essa lenda de que algumas áreas são mais fáceis pelo número de peças, porque isso, por vezes, pode não se concretizar. Então, gera aí o quê? Uma reprovação, gera a necessidade de uma eventual repescagem. Então, acho que essa consciência lá no momento da inscrição já é o primeiro passo para o aluno poder, lá na frente, alcançar a aprovação. E eu sempre brinco, Zanuso, 6 é 10, né? Porque a nota da segunda etapa é 6. Então, assim, o aluno pode tirar 6 e ele está aprovado no exame. Não vai a nota na carteirinha, né? Não vai na carteirinha. Vai na vermelhinha, então. Eu vou olhar lá no meu registro, vou ver, o Frederico foi aprovado com 6,2. Beleza. A carteirinha vai ser da mesma cor do aluno ou da aluna que tirou 10. Então, o importante é passar. E para isso, a gente vai criando as nossas estratégias, vai criando essa preparação e, como eu disse lá no início, começa no primeiro dia de aula. Pois é. Já indo na direção do fim, né? Doutora Fernanda, como está o mundo fora da FMP agora, na relação com o trabalho? Tem uma dificuldade que é a captação de clientes, não sei se é exatamente a sua dificuldade, mas um relato profissional pós-FMP. Então, assim que eu me formei, eu prossegui, então, os meus estudos na área tributária, que era o que eu tinha mais interesse. Eu descobri também depois se eu gostava mais de contencioso, de consultivo, porque quem escolhe advocacia acaba se deparando com essas dúvidas também. Mas o mercado de trabalho que eu vejo hoje é que, apesar da gente precisar ser especialista em uma coisa e aprofundar os nossos estudos em uma matéria, a gente precisa ter um conhecimento amplo. Então, aquelas matérias que na faculdade, às vezes, a gente não dá muita bola, eu vou seguir na área penal, então eu não vou dar muita bola para o direito civil. Na vida real, assim, na advocacia, no dia a dia, a gente se depara com essas questões. Eu acho que o mercado de trabalho e o mercado como um todo, ele mudou muito. A gente estava comentando sobre isso antes. As coisas mudaram muito. Então, hoje em dia, a gente tem setores, a gente tem empresas que atuam em coisas que são... Eu advogo para empresa, então tenho mais conhecimento nessa área. É necessário uma correlação entre as matérias. Então, assim, uma posição particular minha, eu sou tributarista, enfim, no consultivo, mas hoje em áreas relacionadas a societário, a empresarial, a civil, associações. Então, assim, eu preciso estar em constante atualização, em constante estudo, porque o mercado exige isso. Então, a gente pode se aprofundar, acho que a gente deve, a especialidade é o que nos deixa, o que nos difere também, mas o mercado, ele é amplo. O mercado hoje exige que a gente seja um profissional do direito, e a FMP tem muito isso. A FMP nos ajuda muito a aprender a encontrar, acho que fazer as perguntas certas. Não é nem encontrar as respostas, né? É fazer as perguntas certas. Então, assim, acho que nesse ponto a FMP foi essencial na minha formação. Como advogada, hoje eu percebo o tanto que eu aprendi, assim, o conhecimento lá de trás é o que me faz ter um diferencial hoje na advocacia. Então, acho que o mercado exige isso, a gente precisa estar aberto a isso. E a gente até estava conversando antes aí, Matheus, sobre essas recomendações, sobre coisas que a gente pode, de dicas que a gente pode dar para os alunos. Uma delas é essa. O Matheus também vai contar a experiência dele depois. A gente acaba indo para onde a oportunidade nos leva. E a oportunidade exige mais do que só aquilo ali que a gente, eu não gosto, então não vou estudar. Vai, porque o mercado te exige que tu saiba.
Então, acho isso que é assim, não tem nem discussão isso hoje em dia. Não sei se o professor concorda comigo, se o Matheus também concorda, mas é uma experiência pessoal aqui. Doutor Matheus. Bom, então, diferentemente um pouco da Fernanda, eu não estou atuando diretamente na advocacia, assim, estou atuando mais na parte de assessoria empresarial, com outros parceiros, enfim, e a gente acaba precisando de uma assessoria para empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, na questão de exportação, importação dos seus produtos e serviços. Então, eu acabo utilizando muito do meu conhecimento jurídico que eu angariei até na FMP, e como a Fernanda falou, a gente aprende não só as matérias que são nos estados, os professores nos provocam a ir além, a questionar, a buscar, a fazer as perguntas certas para encontrar as soluções mais corretas possíveis para os nossos clientes, né? Então, essa questão acaba, da formação nos auxilia muito nessa questão. Então, como a Fernanda falou, a gente estava conversando antes, o mercado de trabalho hoje exige que tu vá além. Tu tem, como o professor Fred falou, a gente precisa sim ter alguma área que a gente domine, que seja uma especialidade mais nossa, mas ao mesmo tempo precisa ter uma mente aberta para acompanhar outras áreas, porque vão surgir casos e clientes que tu vai ter que dar uma solução para aquilo que é pedido, e que pode ser que tu não tenha tido tanto contato, mas tu vai ter que ir atrás, vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que falar com alguém, buscar alguém que entenda mais do assunto para te auxiliar de alguma forma. E então, com certeza, isso é algo que tem que ter, assim, para o mercado de trabalho, é a intencionalidade. Tem que ir atrás, buscar, falar com pessoas, pedir indicações. A gente não vai ter o conhecimento de tudo, de todas as áreas, nunca. Então, a gente justamente precisa das pessoas, conversar com pessoas para que a gente consiga solucionar os problemas nossos, dos nossos clientes. Muito interessante, Zanuso, doutor Matheus, doutora Fernanda, essa questão da necessidade de uma prestação de serviço full service, né? Ou seja, a gente precisa ter essa noção de várias questões que estão correlacionadas para poder entregar, para poder resolver, enfim, um projeto. Mas o mais interessante é que eu sempre digo que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, é importante na advocacia que a gente tenha bons parceiros. Eventualmente, eu não sei determinada área, não sei o tributário, mas sei, por exemplo, a questão sucessória. Então, eu vou sentar com uma equipe de trabalho para justamente poder entregar o resultado que o cliente necessita. Né? Então, não há que se ter medo, e o Matheus deixou isso muito claro, né? Ou seja, eu vou buscar parceiros que entendam eventualmente determinado tema para poder entregar um resultado. Isso não é feio. Né? E vocês vão observar, e já devem ter observado, que por vezes, em determinados escritórios, a gente tem lá o sócio majoritário, enfim, o dono do escritório, e ele tem alguma habilidade, por exemplo, comercial. E ele vai sentar com o cliente, ele vai conseguir trocar figurinhas sobre determinados temas. Mas, eventualmente, não é ele que vai colocar a mão na massa em áreas muito técnicas específicas. Ele tem uma equipe especializada que vai conseguir resolver e entregar questões mais pontuais. Então, são habilidades, competências, cada profissional tem suas características próprias e acaba trabalhando, desenvolvendo mais determinada seara. Né? Então, eu acho isso importante. Eu acho que essa ideia de cooperação aqui ela é fundamental também. Né? Todos falaram que vou ter que buscar lá o tributário, vou ter que buscar o administrativo eventualmente. Ok, né? Tem que sim buscar o conhecimento, mas também contar com bons parceiros, seja internamente ou buscar, né, em outros escritórios, enfim, para entregar uma solução adequada para o cliente. Né? Melhor das mãos do que se acotovelar, né, professor Fred? Com certeza, com certeza. E, Zanuso, eu só queria também fazer um apontamento aqui. Achei muito bacana ouvir a Fernanda ali colocando o quão importante foi a FMP para a formação dela, né? Eu, na condição de coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, uma das minhas atribuições é justamente fazer a supervisão dos estágios obrigatórios. Então, muitos alunos, ou melhor, todos os alunos que estão lá na prática 6 em estágio obrigatório, passam por mim, ou seja, eu tenho que falar com todos os supervisores de estágio, todo semestre. E o feedback que eu recebo dos supervisores de estágio é algo assim super gratificante. Eu fico muito feliz de poder, primeiro, exercer esse papel, né, supervisorando os estagiários, e segundo, de fazer parte da FMP, porque todos realmente adoram estagiários da FMP. Mas tem uma seleção, eu quero estagiário da FMP. E justamente pela questão da supervisão, muitos desses supervisores acabam pegando meu contato direto e quando surge uma vaga, eles entram em contato comigo. Professor Frederico, eu gostaria de divulgar uma vaga para os alunos da FMP. Então, há várias vagas de mercado de trabalho que são destinadas aos nossos alunos. Sim. Isso demonstra, doutora Fernanda, e Fernanda, por que não, né? Uma aluna excelente. Realmente, o mercado gosta do nosso aluno. O mercado enxerga com bons olhos o aluno da nossa instituição. Então, eu acho isso muito bacana. Acho que valeu a pena ter comentado aqui, porque é um ponto que nos diferencia mais ainda.
Muito bem, o recado final então da doutora Fernanda Ganassini Lucian, egressa da FMP, pós-graduada na FMP, ou seja, o DNA profissional aqui da FMP. Muito obrigado pela presença no FMP Talks e sucesso. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito feliz de ter feito parte disso, compartilhar um pouquinho, né? Doutor Matheus Prato da Silva, muito obrigado por comparecer, sucesso também. Obrigado, agradeço o convite. Doutor Fred, um fechamento, o senhor que é o nosso coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas. Muito obrigado. Um fechamento, Zanus. Muito obrigado também, Zanus, pelo convite. Fiquei muito contente de poder participar aqui. Fiquei contente também que a doutora Fernanda e o doutor Matheus puderam participar hoje. E dizer que é sempre um prazer poder conversar sobre a vida profissional, sobre a prática jurídica, sobre a formação pessoal profissional. E dizer, pessoal, é isso, a vida é uma trajetória, por vezes ela vai se redirecionando ao longo do nosso caminho, não é feio, não é errado. O importante é a gente ter uma base sólida, né, uma base, um objetivo a ser alcançado e correr atrás dele. Então, eu fico muito contente também aqui por ver 2 ex-alunos meus, muito bem colocados no mercado. Eu acompanho os 2 nas redes sociais, e essa é uma facilidade da vida moderna, ou seja, a gente se acompanha, né, de longe, a gente está longe, mas está perto. Então, eu fico muito contente de ouvir o relato de vocês, muito contente de ver quão longe vocês estão chegando e alcançando aí a trajetória profissional de vocês. Muito obrigado, realmente, agora como testemunho aqui de quão transformador é o nosso trabalho aqui, é o meu trabalho de professor, e eu pretendo seguir em frente nessa trajetória que me alegra tanto e enriquece tanto os meus dias. Muito obrigado, professor Fred, doutora Fernanda, doutor Matheus. A gente fica por aqui com essa edição do FMP Talks. Compartilhe com seus colegas essa conversa, porque a FMP, de fato, prepara o profissional para o mercado, com preparatório, com uma graduação, com uma proximidade dos professores, com o selo OAB Recomenda. Então, esse conteúdo é fundamental para quem está começando e para quem está no meio da faculdade também, entender que não é uma linha reta, mas que vale a pena seguir essa estrada tortuosa. Um abraço a todos e até a próxima edição.